Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marilene e faz tempo, né, que eu não venho aqui no canal gravar algum vídeo sobre algum tema. Esse ano de 2020 tem sido bastante diferente para todos nós. Então, foi um ano realmente de grandes transformações, de grandes eventos, né, mundiais, em que a gente pôde perceber essa nova fase, esse novo planeta Terra que está sendo construído. E hoje eu vim tratar acerca, né, dos 3 anos que eu estarei fazendo daqui a alguns dias de ressonância harmônica. E durante esses 3 anos, né, já se passaram tantas coisas, muitos aprendizados, muito crescimento, muita coisa mudou na minha vida e eu mudei bastante. E durante algumas vezes eu gravei alguns depoimentos, né, comentando com vocês acerca das experiências que eu estava tendo, como uma forma também de auxiliar aqueles que estão começando a ressonância harmônica, que estão, né, galgando esse caminho de ascensão espiritual. E é uma forma que a gente tem de ajudar, né? Então, os vídeos que estão disponíveis de depoimentos da ressonância harmônica, assiste quem quiser, né? Aquele que se identifica com os compartilhamentos de experiências que eu tenho. Quem não estiver afim, achar muito longo ou não gostar, é simples, é só não assistir, né? As coisas na vida elas são muito simples. A gente é que complica, né? Bom, se o assunto tá maçante para ela, por que ela assistiu? Né? Simples. E uma das coisas que a gente aprende com a ressonância harmônica é se tornar um pouco mais sintético nas coisas, ser mais objetivo, não ficar perdendo tempo. Se você não gosta de algo, não perde tempo com aquilo. Se você não se identifica com alguma situação, para que você vai se enfiar lá? Se você não gosta de alguma, sei lá, de alguma pessoa, por que você vai interagir com ela? A vida é muito simples, né? A vida é muito simples. A gente é que complica as coisas e a gente quer que os outros mudem. Os outros façam as coisas do jeito que a gente quer. Né? Quando uma pessoa faz um tipo de comentário desse, é porque ela acha que eu vou fazer algo porque ela simplesmente quer. E não é assim que funciona. E uma das coisas, né, que esse período de ressonância harmônica me trouxe foi essa conexão e essa tranquilidade de ver as coisas como elas realmente são e não exigir que o mundo nos atenda porque a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quiser. Porque cada um é um universo dentro do universo. E, digamos, não tem como agradar deuses e troianos, né? Como vários mestres já passaram aqui pela humanidade e nenhum deles conseguiu agradar a todos, então não somos nós que vamos fazer isso. Bom, mas a questão é, com aquilo que eu me identifico, com aquilo que me faz bem, eu vou seguir, eu vou ver, eu vou aprender, né? Com aquilo que eu não me identifico, talvez ali por uma questão de consciência daquele momento, é muito simples, não precisa seguir, né? Não precisa assistir um conteúdo que você ache muito longo, que você fique frustrado, que você fique impaciente, né? Todas as questões são dentro de nós. E é este mundo que a gente precisa ter contato. Muita gente acha que a Matrix é fora. Muita gente acha que a Matrix é o sistema lá fora, é a política, é a religião, são os outros, né? Não. A Matrix é dentro, gente. A Matrix é construída dentro de cada um de nós. Por isso que é necessário a gente conhecer esse nosso mundo interno,
para aprender a dominar os aspectos internos nossos e a projetar menos sombras no nosso externo. Quando a gente projeta uma frustração nossa, essa frustração tem a ver com a gente, não tem a ver com o outro. Por isso que a gente precisa estar bem, né? Porque independente do que os outros estejam fazendo, nós estamos bem, nós estamos conectados com a nossa essência. E aí, qualquer coisa que nos desagrade, o que a gente vai fazer? A gente reagir fora, de a gente atacar, de a gente ou reagir a uma situação, a gente se conecta com aquilo que dentro de nós atraiu aquela situação. Porque é dentro que a Matrix é construída. Fora de nós é uma projeção holográfica do mundo interior, tá? Então hoje eu vou compartilhar com vocês, né, com quem quer ouvir o meu depoimento, da experiência, né, depois de 3 anos fazendo ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Como eu já comentei em outros vídeos e reforço aqui, né, eu apenas estou dando o meu depoimento pessoal acerca, né, da vivência utilizando essa ferramenta do professor Hélio Couto, mas eu não tenho autorização nenhuma, né? Não trabalho com o professor Hélio Couto. Vou deixar ali na descrição do vídeo maiores informações para quem quiser entrar em contato e começar a utilizar essa ferramenta poderosíssima, uma maravilhosa ferramenta de expansão da consciência. É disso que se trata. A ressonância harmônica é uma ferramenta de crescimento espiritual, de evolução espiritual. As demais coisas vêm por acréscimo. Porque, né, como dizia o Mestre Jesus, né, buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E é assim mesmo que funciona, tá? Então, para quem não assistiu ainda os outros depoimentos, eu gravei depoimento de 1 ano, de 2 anos, tá? E agora eu tô gravando o depoimento de 3 anos. Anotei alguns tópicos de algumas experiências que eu observei agora neste último ano de ressonância harmônica, principalmente o ano de 2020, que foi um ano realmente muito diferente para todos nós. Porém, né, o fato de eu estar fazendo a ressonância harmônica me possibilitou enxergar as coisas com mais clareza, com muito mais tranquilidade. E aí eu anotei algumas experiências que acabaram acontecendo neste ano e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu observei, né, depois desses 3 anos de ressonância harmônica, é uma maior paz interior, uma sensação de tranquilidade, porque assim, ó, por mais difícil às vezes que uma situação se apresente, eu percebo que internamente existe um equilíbrio emocional. E aí você não se abala, né, de forma desesperada pelos acontecimentos. Você, claro, você recebe às vezes uma situação que não é agradável, mas diferente de como eu era antes, a minha reação hoje é diferente. Eu olho já com um olhar mais tranquilo, mais sereno, e eu sei que se aquela situação está se apresentando ali de forma externa, é porque algo dentro de mim está conectado com essa situação. E, né, e uma das coisas que eu tenho feito muito nesse ano, muito mesmo, é meditar. Né? É sempre, às vezes, né, não é todo dia que eu consigo, né? Mas normalmente, sempre que eu observo algo, né, sento ali no meu cantinho e vou me conectar com o meu interior, com a centelha divina, com aquilo que realmente está vendo as coisas como elas são, né? E aí se tem uma questão muito desafiadora, eu fico ali me perguntando, né? Pergunto ao meu eu superior o que aquela situação está querendo me mostrar, qual é a informação que existe dentro de mim que se conectou com esse fato e o que eu posso fazer para resolver, tá? Então a solução sempre vai estar dentro de nós. A solução não é fora.
Às vezes, claro, a gente precisa agir em certas situações, a gente vai precisar fazer alguma coisa, né? A gente vai precisar tomar atitudes de forma externa, mas primeiro existiu uma atitude interior de olhar aquela situação para entender de onde aquela situação foi criada, né? Quando é uma situação agradável, você sabe que também dentro de você aquela situação foi criada, tá? Então, a diferença que eu noto, né, agora depois de 3 anos, né, na minha vida é isso, é de não buscar mais culpar o externo, né? Muita gente, às vezes eu ouço as pessoas falarem a Matrix, como se fosse algo externo. E a Matrix não é externa, cada um de nós é uma Matrix, entende? E aí a gente projeta essa Matrix interior para o externo, é uma projeção. E se a gente consegue entender que tudo está dentro de nós, a gente consegue encontrar a solução dentro de nós, tá? E aí essa diferença também que eu tenho notado assim no meu comportamento, na forma de agir, na forma de pensar. Isso não significa que eu não tenha tido dificuldades, que eu não tenha tido problemas. Sim, sempre vai aparecer, porque nós é que nem uma casca de cebola, né? No momento que você tira uma camada, vem outra, né? E depois vem outra, e vem outra, e vem outra. Na medida que você vai tirando as camadas, você vai entrando mais profundamente naquela essência, até chegar o momento em que realmente vai haver a iluminação, né? E a gente não vai precisar ficar entrando nessa roda encarnatória, né? De repetição de experiências para aprender, tá? Mas até lá, a gente vai precisar, né? Estar sempre em contato com essa informação interior. E eu tenho notado que para mim hoje já não tem mais sentido olhar para fora. Não existe mais, não tem mais sentido observar uma situação e, sei lá, achar uma justificativa externa para aquela situação, tá? Essa é uma das diferenças e do que eu percebi que mudou muito em mim, né? Depois de 3 anos de ressonância harmônica. Bom, outras questões que também eu anotei aqui, né, foram alguns processos terapêuticos que acabaram chegando, né, porque conforme os pedidos que você faz na ressonância, né, a ferramenta faz com que você, com o teu campo vibracional, atraia, né, às vezes terapeutas ou às vezes ferramentas que vão te auxiliar no processo de cura, tá? E é bem mágico, parece uma mágica, assim, da forma que esses processos chegam pra gente, né? E aí, durante esse ano, teve um período, assim, que realmente eu percebi, assim, meu mundo emocional bastante mexido, né? Por mais que a gente esteja fazendo ressonância harmônica, uma coisa que eu deixo bem claro, gente, é que a gente não está iluminado ainda, né? A gente não tem tudo resolvido. E aí as situações vão se apresentando. Teve uns momentos, né? Como eu lido muito com astrologia, eu fui acompanhando os movimentos astrológicos, né? Então teve alguns eclipses da lua, teve algumas luas cheias, né? Algumas movimentações astrológicas que eu percebia que se conectava muito com o meu mundo emocional inconsciente. E é realmente, aí teve períodos em que você baixa um pouco a tua vibração, bate aquela tristeza, aquela sensação de que você não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas enfim, tudo eu sabia que isso era o meu processo, era interno. E que eu precisava olhar aquelas sombras, olhar aquelas questões dentro de mim e resolver, tá? Então eu tinha essa consciência, né? E tenho essa consciência, tá? A ferramenta da ressonância harmônica, ela te potencializa nisso. Você não fica mais um ser inconsciente reagindo às situações. Não, você desenvolve uma certa consciência né, de quem você é. E aí tem essa questão de você iluminar o teu mundo interior, né? Quando as sombras começam a surgir, você já liga o teu farol, entende? Existe um farol interno, aí de repente esse farol acende e aí você, opa, peraí,
tem um movimento estranho aqui que antes eu não tinha notado, então vamos olhar o que que é. E aí, nesse mundo emocional, nesses períodos, que se eu não me engano, foi ali passado a primeira fase da quarentena, mais ou menos ali no mês de junho, julho, foi uma fase bem densa, que eu senti uma densidade muito grande emocional. E aí eu fui, né, acender o meu abajur interno. E aí eu lembro que, só que sozinha eu não estava conseguindo identificar todos os processos. Uma coisa ou outra eu identificava, daí usava a ferramenta do Ho'oponopono, né, a liberação de memórias, perdão, mas, sabe, às vezes falta mais alguma coisa. E eu lembro que teve um momento, numa das meditações que eu estava fazendo, que eu pedi ao universo que me trouxesse alguém que me ajudasse ali, porque eu estava precisando de ajuda. Mas naquele momento eu não sabia para quem que eu ia pedir, né? Até porque estamos todos debaixo de uma situação bastante diferente esse ano, né? E aí foi bem mágico que através de uma pessoa que eu conheço, ela, né, eu comecei a contar algumas histórias para essa pessoa. E aí essa pessoa falou, né, nossa, eu conheço uma terapeuta que lida com isso que você tá falando. E ela é meio bruxa, assim, mexe com coisas de magia, né, com questões, digamos, de limpezas emocionais. E eu falei, opa, aí eu já me liguei que, né, como eu sou um ser mais consciente hoje, de alguma forma aquela informação ia ser válida para mim. E eu peguei o telefone dessa pessoa, entrei em contato e foi muito legal porque a identificação com ela foi instantânea, né? A gente, numa primeira conversa, para vocês terem noção, a gente passou o dia inteiro conversando sobre física quântica, sobre, né, os movimentos energéticos do universo, essa transição planetária. E eu falei, nossa, eu realmente encontrei alguém como eu, que hoje entende um pouco mais desses conhecimentos, né? Antigamente eu não entendia como as coisas funcionavam. Hoje eu já tenho uma percepção bem melhor. E aí essa pessoa trabalha com a medicina da ayahuasca. Dentre os trabalhos, né, terapêuticos que ela realiza, ela trabalha com a ayahuasca. E aí ela me ofereceu, né, fazer algumas experiências com a ayahuasca para me ajudar ali nesse processo emocional que eu estava tendo muita dificuldade para sair dali, sabe? A sensação que eu tinha era de que eu tenho muito conhecimento, sei muita coisa, uso muita ferramenta, entendo de muitas coisas, mas parecia que eu não saía do lugar. Eu me sentia presa, estagnada ali naquela situação. E aí, conversando com ela e colocando isso para fora, ela me citou essa experiência. E eu fiz, né? Fiz uma primeira, fiz uma segunda, e realmente muita coisa abriu. Eu consegui conectar experiências, né, de memórias ancestrais que me levavam a ter aquela programação. Eu ficava naquele looping, repetindo a mesma experiência, né? E aí depois eu fiz uma outra terapia de limpeza energética com uma senhora que ela é clarividente e ela conseguiu ver algumas situações desse meu passado, né? De encarnações aonde se construiu aquela história e aonde a minha mente, o inconsciente ele fica assim, tipo um bloco de energia que fica grudado ali. E aí toda vez que aquele bloco de energia é tocado por alguma situação que você repete, porque aquele bloco de energia, ele gera o quê? Uma frequência para o universo e o universo vai trazer de novo uma experiência para reforçar aquele bloco de energia, né? E aí você fica nesse looping, fica repetindo a mesma situação. Você vai até um ponto, depois você volta para trás. Você vai até um ponto, depois você volta para trás. E, né, eu com essas ajudas terapêuticas que me chegaram até a mim, né, por conta dos pedidos que eu fiz para ressonância harmônica, eu pude resolver uma situação, né, antepassada e, digamos, para agora, a partir de agora, viver uma outra fase, viver uma nova experiência, né? Porque o que passou, passou. Só que a informação estava ali e eu precisava, né, desbloquear essa informação.
tá? Então essa foi uma das experiências que eu tive esse ano, de chegar uma ajuda que eu tinha pedido, né? E que eu estava precisando para resolver, para andar mais um pouco aí nesse processo evolutivo, tá? Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é, gente, eu não sei se eu comentei nos vídeos anteriores, mas uma questão que é muito importante para quem faz ressonância harmônica, e eu percebi aqui na minha experiência, é que a gente precisa cuidar com copiar pedidos de outras pessoas, tá? Então, assim, às vezes a gente tá meio perdido e com o passar do tempo, vocês vão perceber, né? Quem tá já, né, de sexta onda adiante já vai perceber que chega um momento que a gente não tem mais o que pedir. Né? A gente fica assim, nossa, o que eu vou pedir? Parece que tu não consegue mais. Porque sabe o que acontece? Internamente, você sabe que você não precisa pedir mais nada. Porque tudo já é seu. A gente já é co-criador, né? E aí a gente fica com aquela sensação de não sei o que eu vou pedir. E muita gente, assim como aconteceu comigo, recorre, às vezes, a ver pedidos de outras pessoas para ter ideias, tá? Então, isso aconteceu comigo, né, de algumas vezes, não só neste último ano, né, mas nos pedidos anteriores, eu recorri aos depoimentos, já às vezes o pessoal coloca aí, até por uma forma de ajudar, as pessoas que estão fazendo isso, elas estão com boa intenção de ajudar, de auxiliar, né? E aí eu assistia e via alguns pedidos e eu, né, olhava o pedido da pessoa e aí eu pensava assim, nossa, que legal! Eu acho que esse negócio é legal para mim, né? Aí eu fui lá e pedi para mim também, né, na minha ressonância. Só que aí que tá, né? Cada um de nós é um universo dentro do universo, é um ser único. Então nem sempre o pedido que funciona para uma pessoa vai funcionar para você. Tá? Então, vou citar um exemplo bem simples, tá? Claro, tiveram outros, mas esse aqui que ficou muito claro para mim. Uma vez, aí eu estava assistindo depoimentos de algumas pessoas para, né, ter ideias para pedir o que eu ia pedir na ressonância. E uma das pessoas lá falou da questão da alimentação, que ela tinha pedido, né, na ressonância que o corpo dela avisasse quando algum alimento não fosse adequado para ela. E eu achei legal aquilo, porque, né, eu como pessoa eu nunca tive muito critério, assim, pra comer, entendeu? Então, assim, eu gosto do negócio, eu vou lá e como, mas nem sempre aquilo que você gosta pro teu organismo faz bem. E eu achei uma ideia legal pedir isso, né? E eu fui pedir. Só que o que aconteceu com a pessoa, né? A pessoa que lançou esse pedido, com ela, o corpo dela avisou de uma maneira muito harmônica, entende? Avisava ela de um jeito assim bem leve, tranquilo, né? Do tipo ela sentia repulsa pelo alimento, né? Às vezes ela sentia uma dor de barriga no máximo, tal. Comigo, gente, o que aconteceu? Eu não senti repulsa nenhuma por alimento nenhum, primeira coisa, tá? Uma única vez que eu acabei sentindo repulsa foi uma vez que eu senti um cheiro de carne e aquilo realmente me deu uma ânsia de vômito. Só que passado alguns dias depois, eu senti vontade de comer carne igual e não, entendeu? Eu continuei comendo carne, tá? Mas, para mim, esse pedido, o que aconteceu? Começou a estourar manchas no meu corpo, né? Então, principalmente mais aqui no rosto, embaixo do pescoço, começou a surgir várias inflamações nos ombros, sabe? Até nas costas eu tinha inflamações assim, tipo, como se fosse acne, sabe? Só que dava aquelas bolas assim gigantérrimas e depois elas estouravam. E como eu tenho uma pele um pouco mais escura, fica aquelas manchas pretas depois. E ó, sem mentira nenhuma, tá? Eu tô há mais de um ano tentando lidar com essas manchas. Só que eu levei um tempo para perceber que essas manchas eram em decorrência exatamente do que eu havia pedido e que meu corpo estava avisando que eu estava comendo coisas que não me faziam bem. E para saber que coisas eram essas,
Porque eu não pedi essa clareza, né, de saber identificar logo que eu pedi ali, que eu comia algo, eu já sabia identificar. Não, eu não soube, né, como o professor Hélio Couto fala, né, às vezes a gente não coloca as entrelinhas, né, e aí o universo vai trazer aquilo que você pediu. E aí eu comecei, daí depois de um tempo, depois de uns 4 meses, gente, com aquelas manchas, eu comecei a achar aquilo muito estranho, né? E aí realmente o rosto começou a ficar todo manchado, e aí eu tinha que estar sempre passando maquiagem, né, pra disfarçar, e não sarava aquilo. E aí quando eu me liguei, nossa, um dia meditando, me veio, né, na consciência. Essas manchas são em decorrência, né, de você ter pedido que o teu corpo avisasse aí, né, que alguns alimentos não lhe fazem bem. E para saber quais alimentos? E aí eu comecei uma busca incessante, entendeu? De troca de alimentação para saber o que que era. Eu tenho uma amiga que é nutricionista, então às vezes ela ia me dando algumas indicações. Ela dizia para mim, Mari, que tal você trocar tal alimento por outro, né? Uma das coisas que eu precisei mudar urgentemente foi o leite, né? Então, mesmo sendo aquele sem lactose, eu comecei a fazer a experiência de tirar o leite, né? E eu percebi uma melhora, porém não 100%, né? E aí eu já soube que o leite, mesmo aquele sem lactose, estava me dando essa alergia. E aí eu comecei, né? Troca alimento aqui, troca ali, entendeu? Até descobrir realmente o que que era, tá? Então, o que eu dou de dica para vocês, né? É uma dica, gente. Então, segue quem quer, não é que, né, tem que fazer. Porque, como eu falei, cada um vai ser de uma forma. Às vezes você vai fazer esse tipo de pedido e vai dar certo para você, entendeu? Mas para mim, né? Então, assim, ó, uma dica é vocês realmente observarem se aquele pedido ali que vocês estão fazendo, se vocês realmente estão conscientes da, dele, entende? De como aquele pedido vai ser útil na vida de vocês. Porque se às vezes não é, não peça, sabe? Ou às vezes são pedidos que vocês, né? É um pedido que a curto prazo aquilo não vai fazer diferença para você, então não peça, né? E aí o que que aconteceu, né? Daí depois a gente tem que ficar corrigindo esses pedidos, né? Eu comecei o que? Nos próximos pedidos eu pedia algo mais adequado, né, para consertar o pedido que eu tinha feito anteriormente, que eu vi que aquilo para mim não foi muito bom, tá? Outro exemplo, né, uma vez eu achava legal, né, esse negócio de marketing digital, e eu falava, nossa, eu quero saber desse negócio de marketing digital, porque todo mundo que pedia marketing digital ficava expert nisso. E aí eu inventei de pedir. E assim, a gente começou a chover tanto conteúdo, tanto material sobre marketing digital, e eu até assisti algumas palestras, só que depois de um tempo, aquilo me deu um ranço tão grande desse negócio, porque eu percebi que tudo bem, para quem tem o canal para marketing digital, isso é ótimo, mas eu não tenho. Isso não é para mim, entende? E aí, ao invés de eu sentir prazer de estar utilizando algo, eu estava sentindo repulsa, eu comecei a adiar as minhas coisas, sabe? Do tipo, até postagens pro meu Instagram, vídeos aqui no YouTube, então, assim, sabe? Eu fiquei bem assim, digamos, isso te causa uma repulsa, te traz, ao invés de trazer prazer, te traz uma sensação não muito agradável. E aí, quando isso acontece, normalmente é porque a gente fez algum pedido pelo ego. Foi o meu caso, né? Então, quando eu pedi esse negócio de marketing digital, era mais ego, entende? De dizer, eu entendo sobre marketing digital. Mas nem sempre algo que você está pedindo é bom para você. Tá? E tá tudo certo, sabe? Não que o marketing digital seja errado, não. É uma forma, é uma ferramenta e as pessoas que utilizam, né, elas se saem muito bem, mas eu vi que para mim aquilo não serve. E aí, né, novamente, nos próximos, depois que eu saquei isso, eu falei, cara, isso não é a minha via e tá tudo certo. No próximo pedido eu fiz um pedido para amenizar aí essa situação e corrigir, esse pedido que para mim não funcionou da forma que deveria funcionar. Mas eu também fiz pedido, né? Um dos pedidos que eu fiz por conta de achar legal, porque outra pessoa pediu.
tá? Então, né, vale a minha experiência, eu tô compartilhando aqui com vocês, para quem sabe ajudar vocês também. Na hora que vocês forem pedir, que quando a gente não tem nada para pedir, gente, não pede nada, porque tá tudo certo, entendeu? Pede apenas reajuste da sua frequência, né? Pede lá, sei lá, a consciência do todo, para você ter mais clareza, né, do que você quer. Então, assim, sabe, às vezes a gente não precisa pedir nada. É o ego que inventa moda, né? É o ego, o meu ego que diz assim, não, vai lá e vai copiar, né? O que o outro pediu, porque é legal, porque, né, isso e aquilo. E aí, às vezes, pra gente não funciona, tá? Então, não, nem tudo que serve pra mim vai servir pra vocês, né? Como eu comentei aqui, essa é a minha experiência. Mas pode ter muita gente aí que copiou o pedido de outras pessoas e deu super certo, tá? Eu não sei, cada um é único. A RH ela é muito inteligente, as ondas são muito inteligentes, né? Elas vão tratar você de acordo com aquilo que você é. E tá tudo certo, tá? Outra coisa que eu também já compartilhei em outro vídeo, mas reforço aqui, é em relação ao pedido dos arquétipos, tá? Assim como os pedidos, né, copiar os pedidos de outras pessoas, os arquétipos também precisam ter esse cuidado, né? Porque também às vezes a gente vê alguém falando sobre algum arquétipo aqui nos vídeos, dando seu depoimento, né? E aí a gente acha legal e o ego também, ai, pede esse arquétipo aí. E aí você pede o arquétipo, e é bem como o professor Hélio Couto fala, gente, eu experienciei isso. Na hora que a energia arquetípica entra, ele quer trabalhar, ele quer fazer acontecer. E às vezes o nosso sistema, sabe, o nosso sistema todo, como um todo, não está preparado para aquela energia. E aí o que, que acontece conosco? A gente fica estagnado, a gente não sai do lugar, porque o sistema fica muito lento. Imagina, é como se você já tivesse um copo cheio de água e aí você joga, tenta colocar mais uma jarra de água dentro dele. O que, que vai acontecer? Você vai encher o copo? Não, não vai encher, porque ele já está ali, entendeu? A mesma coisa acontece quando entra essa energia arquetípica. Se você já tá cheio, às vezes o cheio que a gente tá, gente, não é cheio de conhecimento, de experiência, a gente tá cheio de crenças e bloqueios, né? No meu caso foi isso, eu tinha muita crença limitante, muitos bloqueios, e aí a onda tentava trazer a energia daquele arquétipo, e aí não confrontava, e aí o que, que acontecia com o meu sistema? Ele paralisava. Eu ficava estagnada, com aquela sensação frustrante, assim, de às vezes na mente vinha muitas ideias, vinha muitas coisas, mas eu não conseguia sair do lugar. Eu não conseguia fazer aquilo acontecer, tá? Então, a experiência que eu tive também, tô aqui compartilhando, se puder ajudar algumas pessoas, ótimo, né? Mas como eu falei, cada um vai precisar experienciar qual é a sua via. Mas aí eu percebi que, puxa, eu preciso, antes de pedir um arquétipo, primeira coisa, eu preciso analisar e refletir se realmente aquele arquétipo ele é necessário para mim naquele momento, ou nos próximos 3 meses, né? Então, fazendo uma análise do período de ressonância. Eu vou utilizar esse arquétipo nesse período de 3 meses? Se aquilo não vai fazer diferença, deixa o ego de lado, né? E não peça. Porque às vezes, né? Aquilo talvez não vai trazer nenhum benefício para você, tá? Então peça aquilo que, né? Durante esse período você vai perceber que aquilo vai te trazer algum benefício, vai te ajudar realmente, né? E pedir pelo ego é se estabanar todo, tá? Bom, em relação a conquistas materiais, né? Uma das coisas que a ressonância nos potencializa a realizar são os objetivos materiais, tá? Então, não é que a ressonância vai trazer dinheiro, ou trazer namorado, ou trazer casa, carro, apartamento, ou emprego, não, tá? Quando a gente cresce espiritualmente, essas coisas acabam sendo atraídas para o nosso campo de experiência, por conta dessa nossa evolução, dessa nossa expansão de consciência, tá? Então é isso que acontece.
E bom, em questão de realização material, esse ano o que eu observei? Não é que, por exemplo, eu saí ganhando rios de dinheiro, mas apesar das circunstâncias desafiadoras que tiveram o ano de 2020, para mim foi um ótimo ano financeiramente, né? Porque foi um ano que, por, por ser tão diferente, eu não tive dificuldades, né, na questão financeira. E ao contrário, foi o ano que realmente eu consegui fazer alguns investimentos, né, pequenos, né, na minha medida, mas coisa que eu nunca conseguia fazer os outros anos, né, eu nunca conseguia ter um valor ali investido. E até por conta dessa paralisação, eu acho que isso me favoreceu muito pelo fato de eu não gastar tanto. Como a gente ficou muito dentro de casa, eu não comprei. Eu comprei roupa agora, recentemente, próximo do Natal, que eu achei necessário. Tinha umas roupas que já estavam bem gastas, né? Mas do tipo, já foi algo que eu não gastei mais. Porque a gente vai sair para onde, né? Os eventos ficaram restritos. E antes não, antes tinha que estar sempre comprando um sapato, uma roupa nova, porque tinha um evento disso, evento daquilo, viagem, não sei o quê. E aí esse ano não tive esse gasto. E esse dinheiro, ao invés de gastar, eu pude investir, né? Eu estou usando um exemplo simples que aconteceu, né? Mas, por exemplo, outras situações também, né? De às vezes, quando a gente, né, podia sair, eu vou fazer uma viagem, vou, sei lá, pra praia, e daí você vai e você acaba gastando. Como não teve isso, esse dinheiro ficou, né? Foi mais econômico, tá? Então, nesse sentido que eu tô falando, sabe? E a RH me ajudou a ter até uma consciência maior em relação a gastos. Foi um ano que eu consegui controlar as minhas economias, né? Realmente colocar no ponto do lápis o quanto eu estava gastando, não gastar mais que o necessário, né? E aí, realmente, financeiramente, melhorou, né? Foi um ano assim que teve uma pequena melhora em relação à questão financeira, tá? Então, apesar da situação, né, mundial, para mim foi um ano muito bom nesse quesito. E eu também, como eu falei, né, de conquistas materiais, eu comprei poucas coisas, porque também pude ter a consciência de que a gente não precisa de muito, gente, para sobreviver. E aí, assim, ó, foi bastante esclarecedor para mim. Eu abri o meu guarda-roupa e olhava aquele, sabe, aquele monte de vestidos, sabe, vestidos bonitos de festa, aquelas roupas, né, que eu comprava, tal, para sair. Eu olhei tudo aquilo e falei, gente, e precisa de tudo isso? Como é que eu vou usar isso daí, né? E aí o que que eu fiz, né? Eu comecei algumas vezes, eu comecei a usar aqueles vestidos em casa mesmo, entendeu? Comecei a usar aquilo para circular essa energia e não ficar lá parado. Mas lá no meu guarda-roupa cheio de blazers, né? Porque eu sempre gostava no inverno daqueles blazerzinhos assim. Eu tenho de várias cores, né? Eu olhava aquele monte de blazer e comecei a usar dentro de casa. Mas mesmo assim, eu tive essa consciência de olhar. Será que precisa tanto? Será que é necessário tudo isso? Sabe? Então, essa consciência também que o ano de 2020 trouxe para cada um de nós é importante, esse voltar para dentro. E a gente vai perceber que a gente não precisa de muitas coisas. Claro, é bom a gente ter, porque torna a nossa vida mais confortável. Isso não significa que você precise criar uma crença limitante em relação aos bens materiais, tá? Não é isso. Mas é que às vezes a gente compra as coisas pelo ego, simplesmente para ter e depois não usa, depois não faz nada útil com aquilo. Isso é ganância, sabe? E a gente não precisa ter essa ganância. O básico, né? Ele já é muito grandioso, né? Ele já é muito bom. E aí eu pude perceber, sabe, agradecer por tudo o que eu tenho, né? Por todas as coisas, pela casa onde eu moro, pelos móveis que eu tenho, pelas roupas, pela alimentação, sabe, por ter o que comer. E muita gente não tá tendo. E o mais legal também, gente, foi poder ajudar,
Exatamente porque tem um pouquinho a mais, poder auxiliar outras pessoas. Isso é muito importante. E esse ano, assim, eu fiquei muito grata, sabe, fiquei muito feliz de poder ajudar, né, de forma financeira outras pessoas, né? E isso foi gratificante. Nas outras vezes eu sempre queria ajudar, mas eu nem tinha para mim, né? Então, assim, quando falta para você, como é que você vai dar o que você não tem, né? E aí você fica limitado, tá? Então, isso é muito importante também, você olhar e não você comparar a tua situação com o outro, mas quando você olha uma situação mais difícil, você olha e, puxa, como eu devo ser grato. E uma das minhas conquistas esse ano foi realmente poder olhar a vida com mais gratidão. Antes eu podia ter as coisas, mas eu não estava feliz, porque eu não enxergava. Eu sempre a minha visão era sempre da falta. Eu estava sempre apegada àquilo que me faltava. Então não importava o que eu tinha. Como eu estava com a minha consciência grudada no que estava faltando, eu era infeliz, mesmo tendo uma condição boa, mesmo tendo situações boas na minha vida, sabe? E isso é muito importante, você tomar essa consciência. Então, esse ano de 2020, né, continuando no processo da RH, me trouxe bastante essa clareza também, que a gente não precisa de muita coisa material para ser feliz. Se a gente tiver que veio por acréscimo, a gente pode ser feliz também, né? Então, tem muita gente que diz assim: ah, dinheiro não traz felicidade. Gente, eu discordo, isso é uma crença limitante. Que dinheiro traz felicidade, sim, entendeu? Porque eu percebi que quanto mais dinheiro você tem, mais você pode ajudar, tá? Então, né, quanto mais você tem, mais você pode aumentar o teu nível de ajuda. E isso é muito legal, tá? Agora, quando a gente quer ter simplesmente por egoísmo, aí realmente o dinheiro não vai trazer felicidade, porque você não vai saber o que fazer com ele, tá? Então eu espero que tenha auxiliado vocês aí com esse depoimento de 3 anos de ressonância. Claro, teve muito mais experiências, mas para poder compartilhar com vocês que a ressonância harmônica realmente é uma ferramenta que muda a nossa vida, porque muda o nosso mundo interno. É mudando de dentro para fora que as coisas acontecem. Só que é necessário a gente, sabe, persistir nesse crescimento, passar pelas catarses, transformar as dificuldades, passar a ver o mundo com um olhar diferente, mudar os pensamentos, mudar os sentimentos. Isso depende só de nós. Isso a gente pode fazer. E a ressonância harmônica, ela nos auxilia. Ela não faz o trabalho por nós, mas ela nos auxilia aí nessa expansão de consciência e na melhoria de vida, tá? Foi o que aconteceu comigo. Espero que com vocês que também estão nesse caminho, isso possa acontecer, né? Aqueles que insistem, que passam pelas mudanças, vão estar constatando isso mais cedo ou mais tarde, tá bom? Gratidão, desejo que todos vocês tenham um ótimo ano de 2021, que possam ter cada vez mais consciência de quem vocês são e através dessa nossa consciência a gente pode ajudar o mundo a ser melhor. Muito obrigada então pela atenção.